Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que, no dia em que é anunciada na Assembleia Legislativa Cearense a instalação da CPI da Coelce, que foi ontem, para investigar a má qualidade dos serviços da empresa prestados aos consumidores cearenses, o governo do estado do Ceará renova um contrato com a Companhia Energética do Ceará, Coelce, e eu estou lendo aqui o documento oficial do governo do estado, que diz: Coelce, concessionária federal de serviços públicos de energia elétrica no estado do Ceará, inscrita no CNPJ, dá lá o número, e no CGF também dá o número, neste ato, no ato da assinatura do contrato, digo eu, neste ato, representada pelo seu estatuto social, por seus representantes infraassinados, doravante denominados contratada, aditando pela quarta vez o contrato de compra de energia regulada sob o número 071/2020, celebrado em 5 de agosto de 2020, fazendo constar que o atual ciclo de vigência corresponde ao período de 5 de agosto de 2023 a 4 de agosto de 2024. A propósito, ontem mesmo foi publicado no Diário Oficial do Estado o ato de instalação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os trabalhos da Coelce, devendo, a partir da publicação, ou no caso, a partir de hoje, nos próximos 3 dias, os representantes das diversas bancadas parlamentares na Assembleia indicarem os seus representantes para integrarem a CPI. Ao todo, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá 9 integrantes titulares e 3 suplentes, distribuídos de acordo com o tamanho das bancadas ou blocos parlamentares. Se dentro do prazo de 3 dias os nomes não forem indicados, o presidente da Assembleia, respeitando a representação partidária, ele mesmo fará a indicação dos deputados para integrarem a CPI. De antemão, afirmamos: essa CPI, que já deu muito o que falar, resultará em nada, até pelo fato de ser questionada a sua competência, pois o Sistema Energético Nacional atende à legislação federal, portanto, sem ingerência da legislação estadual. O deputado Fernando Santana deve ser o presidente da CPI da Coelce. Ele, ontem, foi a principal voz de anúncio da criação da tal Comissão Parlamentar de Inquérito,
Vamos ouvi-lo. De comunicar às senhoras deputadas e deputados que encontra-se sobre a mesa o parecer da Procuradoria desta Casa sobre o nosso pedido, o nosso requerimento, que foi de autoria deste deputado, mas com todas as deputadas e deputados deste parlamento assinaram, sobre a CPI com a Enel. E nós precisamos, primeiro, dar conhecimento a vocês do parecer, uma vez a qual, depois de lido esse parecer nesta Casa, esse parecer irá também ser publicado no Diário Oficial, para que, posteriormente, os membros de cada partido possam serem indicados. Então, eu vou fazer a leitura aqui resumida do parecer e depois enviar para Vossas Excelências, para que tomem conhecimento do conteúdo do parecer total e que vocês possam articular aí os membros dos partidos, bem como ler o despacho do presidente, deputado Evandro Leitão. Desse modo, parece-nos claro que a temática da fiscalização do adimplemento de contrato da empresa concessionária no estado do Ceará, que afeta milhares de consumidores cearenses, é matéria feita à competência material da Assembleia, na medida em que a função fiscalizatória é intrínseca à atividade do Poder Legislativo, visando garantir a qualidade de vida da população, especialmente tratando-se de serviço essencial, bem como a defesa dos direitos dos usuários. Nesta ordem de ideias... Que ontem mesmo foi publicado tudo isso que ele está lendo e mais alguma coisa. Foi publicado no Diário Oficial. Portanto, as bancadas, os líderes de bancadas têm, a partir de agora, 3 dias para indicarem os seus representantes para atuarem na CPI. Atenção, o governo do estado do Ceará, está comprando alimentos e serviços de ornamentação a uma mesma empresa, a Torteria Serviços de Alimentação Limitada, conforme a homologação de um pregão eletrônico acontecido na esfera da administração pública estadual. Diz lá uma parte do ato, que está publicado, que o governo do estado resolve homologar o resultado do pregão eletrônico 202.313, com fundamento na decisão que chegou o pregoeiro da Comissão de Licitação do Estado, que é integrante da Procuradoria Geral do Estado. Diz lá que, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no termo de referência do edital, vencedora foi a Torteria Serviços de Alimentação Limitada, que vai receber, pelos seus serviços e a venda de alimentos, R$ 1.507.354,06. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Ainda no âmbito do governo do Estado, o governo humano está contratando uma consultoria externa, por $1.399.000. Por $1.389.000. Tem lá a publicação que foi uma licitação pública internacional. E a Secretaria da Casa Civil, em cumprimento e tal,
homologa a proposta técnica financeira da licitação pública internacional, que é de interesse da Secretaria da Cidade, cujo objetivo é a licitação pública internacional para consultoria de apoio técnico à implementação do programa Águas do Sertão. Consultoria de apoio à UGP. Comunicado aos licitantes do resultado da licitação que foi ganha pelo consórcio GTEC/IGIP. Foi vencedor do valor de $1.389.754. Já está homologado. Vamos só aguardar, então, a elaboração desse contrato. Um fato novo na esfera estadual é que o DETRAN quer mudar a sua frota de veículos para carros elétricos. E, para isso, foi baixada uma portaria do superintendente do DETRAN, criando a comissão especial, que ele nomeou os servidores para compor essa comissão especial, do grupo de estudo, o qual visa aferir a viabilidade técnica e econômica para a utilização de carros elétricos por este Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará. É uma boa notícia, né? Boa notícia. Muito bem. O Congresso Nacional vai criar 2 fundos especiais para as regiões Sul e Sudeste, a exemplo dos que tem para o Norte e o Nordeste. O registro da criação desses fundos está na coluna política do jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão já defende frente pelo protagonismo de Sul e Sudeste, empunhada em entrevista ao Estadão pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esquentou nos bastidores do Congresso Nacional a discussão em torno de uma PEC que visa criar fundos constitucionais de financiamento para as 2 regiões. Apresentado em maio, o texto tem apoio de deputados do PT, do presidente Lula, ao PL de Bolsonaro, pela contraposição aos estados do Nordeste, chamados pelo mineiro de vaquinhas que produzem pouco. As falas de Zema suscitaram críticas entre governadores da região, deputados da base e ministros do governo Lula. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o mineiro atenta contra a Constituição e, por isso, é traidor da pátria. O líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, apoia a proposta e não pretende retirar sua assinatura, mas ele avalia que as falas de Zema atrapalham e muito a tramitação do texto. Para o parlamentar, o governador mineiro fez declarações absurdas, cheias de preconceito e prepotência. A deputada Zanarta, do PL, afirma que as declarações de Zema, a despeito das críticas, ajudaram a pautar a discussão no país. Não é para fazer oposição ao Nordeste, mas para defender os nossos interesses, argumentou. A senadora Elisiane Gama, que é relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de vandalismos no dia 8 de janeiro ocorridos em Brasília, quando foram violentadas as sedes do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Ela quer uma acariação entre o ex-ministro Anderson Torres, que prestou depoimento ontem, e o representante da Polícia Militar de Brasília, pelo fato de suas declarações, as declarações de ambos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
terem sido conflitantes sobre um mesmo tema. Vamos ouvi-la. Numa primeira rodada, eu estou pedindo a cariação entre o Almada e também o Almada, que ele era superintendente da Polícia Federal na Bahia, e também o Anderson Torres. Eu acho que é muito importante que haja essa cariação. Essa reunião foi um dos pontos centrais, inclusive, da tentativa de impedimento do resultado eleitoral. Quer dizer, você direcionando o resultado eleitoral. E depois que saiu o resultado eleitoral, nós tivemos outras empreitadas que foram as empreitadas mais voltadas para o questionamento do resultado das eleições. O noticiário nacional crítico dá notícia de que o depoimento do ex-ministro Anderson Torres ontem chegou a frustrar a base do governo do presidente Lula, pela sua tranquilidade e pelas respostas que ele deu a alguns temas que os governistas esperavam fosse mais provocante ou mais motivadores a outros questionamentos com relação à posição do ex-presidente Bolsonaro. O deputado Danilo Forte conseguiu aprovar o seu parecer sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma questão que não interessava ao governo Lula neste momento em que está sendo elaborada a proposta orçamentária para o ano de 2024. Na verdade, esta proposta de lei de diretrizes orçamentárias, como nós já comentamos aqui, deveria ter sido aprovada em julho passado, antes do recesso de meio de ano do Congresso Nacional. Assim diz a Constituição da República. E por que ela diz isso? Exatamente porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o nome já está dizendo, é o norte para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual, o governo pressupõe-se que ele não tem condições de elaborar essa proposta de lei orçamentária, que deve chegar ao Congresso até outubro, para ser votada até dezembro, já que ela entra em vigor, a lei orçamentária anual entra em vigor no dia 1º do ano novo. Então, a lei de diretrizes orçamentárias deveria ter sido aprovada em julho. Não foi. Ainda está sendo discutida. E esse parecer do deputado cearense Danilo Forte, que foi aprovado ontem, não agrada ao governo, porque conflita com a história do arcabouço fiscal. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Danilo Forte. Havia um entendimento anterior, que ainda foi baseado no procedimento que foi tomado durante o período da pandemia, que a gente poderia iniciar o trabalho da LDO votando, só poderia iniciar o trabalho da LDO votando o relatório preliminar. O que é desfeito, inclusive, pela norma que rege a Comissão Mista de Orçamento de 2006. Então, diante do entendimento prioritário da Comissão de Orçamento, a gente poderá dar início aos trabalhos da LDO com a aprovação do plano de trabalho e, posteriormente, a aprovação tanto do preliminar e, finalmente, do relatório definitivo. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação diferenciada. O arcabouço fiscal é que vai determinar o comportamento fiscal e o orçamento do país para o ano 2024. O arcabouço fiscal foi votado na Câmara e foi modificado no Senado. E com essa modificação, logicamente, até por uma prevenção, o governo foi obrigado a fazer uma retificação que foi enviada ontem para a Comissão Mista de Orçamento. Só que a Câmara pode, de novo, desfazer o que foi feito para o Senado. E aí, automaticamente, fica sem prejuízo essa modificação que foi constatada, enviada ontem pelo Ministério do Planejamento para a Comissão de Orçamento. Então, diante dos fatos
e da incerteza ainda de qual é, de fato, o tamanho fiscal que nós vamos trabalhar para o orçamento de 2024, então a gente decidiu, né, e foi aprovado agora por unanimidade no Colégio de Líderes, aprovar um plano de trabalho que a gente possa começar as audiências públicas, inclusive a primeira audiência pública será com a ministra do Planejamento, a ministra Simone Tebet, e posteriormente, inclusive, fazendo as audiências tanto temáticas nas comissões da Casa, como também as regionais, visitando a todas as regiões do país, né? Inclusive já sob uma orientação também que foi tirado de algumas prioridades com relação a alguns estados a devem ser visitados, outros, posteriormente, a gente pode, inclusive, também inseri-los dentro do cronograma. Muito bem. Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Anderson Torres culpa a Polícia Militar do Distrito Federal pelo baixo efetivo em 8 de janeiro. Torres argumentou que a Secretaria de Segurança era responsável pelo planejamento da operação e não a execução. Também temos uma entrevista do nosso blog especial sobre a importância de boas práticas de políticas educacionais nas universidades. Uma boa rede de acesso facilitaria a vida de diversos estudantes a ter um bom ensino de qualidade. Em relação a direitos estudantis, é comum muitos jovens não saberem quais os seus direitos em uma universidade. Também temos que Juscelino Pinheiro toma posse aqui na Câmara Municipal de Fortaleza em virtude da licença de Michel Lins. Agradecendo aos familiares, amigos e correligionários, o parlamentar destacou o compromisso com as demandas apresentadas pela população e tem buscado mediar junto ao poder público. E com essa licença de Michel Lins, a Câmara de Fortaleza dá passo a sexto suplente do Cidadania. O novo vereador é servidor da Prefeitura de Fortaleza, já tendo exercido várias funções da administração municipal. Com os destaques nacionais, em principal destaque do Estadão, temos que Silvinei Vasquez, sobre política, o ex-diretor da PRF, é preso por suposta interferência no segundo turno das eleições. A PF investiga bloqueios que teriam sido organizados para dificultar as votações de eleitores nordestinos. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque sobre Cúpula da Amazônia, um ao vivo sobre esse segundo dia que terá assinatura de documentos e encontros bilaterais entre 8 países que fazem fronteira aqui com a região amazônica. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o Ministério do Bolsa Família libera emendas e Centrão pressiona o Ministério das Cidades e o Ministério da Educação. E sobre sustentabilidade, o governo deve dar incentivo maior a carros menos poluentes em nova fase do Rota 2030. Este programa deve também beneficiar veículos com mais itens recicláveis. Muito bem. Voltando a falar sobre essa história da CPI, da Coelce, Enel, Coelce realmente, a expectativa é de que ela vai dar muita margem para discussões desinteressantes para o governo do Estado. Embora o governo do Estado venha a ter diretamente 5 nomes nesta CPI, porque são representantes do bloco de aliados ao governo. Depois desse bloco, que tem 5 nomes, aí então vem o PDT, com apenas 2 nomes e 2 dos partidos pequenos de oposição também, cada um com um integrante. Agradecendo a honrosa audiência dos nossos telespectadores e internautas, estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!